Abençoados e abençoadas, graça e paz, um forte abraço em cada um de vocês. Queria eu poder abraçá-los pessoalmente, lógico. Beijo no coração de cada um de vocês que me acompanham já há bastante tempo, aos novatos. Muito obrigado de todo o meu coração pelo carinho. Obrigado mesmo, eu não sei como agradecê-los. Obrigado aos novos inscritos, aqueles que ainda não se inscreveram, mas que visualizam, né? Até mesmo aos críticos, né? Aos que vão lá para bisbilhotar, porque são muitos, né, que fazem isso. E alguns não escrevem nada não, mas não se inscrevem, né? Mas tem uns que vão lá e fazem, né, comentários, né? Às vezes nos atacando, chamando-nos de uma porção de coisas, né? Nos adjetivando, né? Como herege, falso profeta, anticristo, sem conhecimento da palavra, o que é que você está querendo com isso? Aí cita, né, aqueles textos que a gente já conhece, né, que eles interpretam de forma literal, como se tudo quanto estão contido ali foi para depois da cruz, porque nós vivemos depois da cruz, eles antes da cruz. Então tudo que tem ali, eles trazem, levam para depois da cruz. Por isso que eles seguem o Nazareno. Eles não conseguem entender o evangelho da circuncisão era um, e o evangelho da incircuncisão era outro. Eles não conseguem entender o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, para o ressuscitado, o ressurreto. Haja vista que até hoje eles continuam uma vez por mês se reunindo e fazendo algo em memória de alguém que já ressuscitou, que está vivo e vivo para sempre. O próprio Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Já estava ele ali profetizando que ele iria ressuscitar e que ele viveria. Porque quando se faz algo em memória, é porque morreu. Está morto. Mas ele vive e vive para sempre. O tema de hoje é: quando fazemos a vontade da carne, deixamos de viver o reino de Deus ou reinar em vida. Eu quero fundamentar em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo mais da lei. Apóstolo Paulo se dirigindo aos judeus, ao seu povo naquele aion. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são, aí ele aqui relaciona todas elas. Depois você lê até o versículo 26. Porque Paulo tenta, ao se dirigir aos irmãos ali da Galácia, de falar acerca da vida no Espírito, de reinar em vida, como hoje nós reinamos em vida. Estamos voltados tão somente para o mundo espiritual de Deus, conseguimos nos enxergar como um espírito revestido de carne. E não o contrário da religião, carne e sangue, revestido de um espírito. Quando se tem essa visão, se volta para o mundo da carne, como a gente vê aí. Quantos vivem nessas práticas? E obras também. Nas obras, nos rudimentos, realizando tudo quanto o Cristo Nazareno, nos dias da sua carne, ele fez. Nós que somos espirituais, que temos o entendimento, sabemos que o nosso compromisso é tão somente com o Espírito.
Porque somos filhos de Deus guiados pelo Espírito. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito. O seu Espírito testifica conosco que somos os seus filhos. Então as obras da carne não tem nada a ver com Deus, porque Deus é Espírito. Ele não é Pai na carne, Ele é Pai dos Espíritos. Queridos irmãos, as aspirações do Espírito são contrárias à da carne. O apóstolo Paulo, ele descreve tudo isso numa lista de ações, as quais ele denomina obras da carne, que a religião diz que é pecado. É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Você tem que deixar de fazer isso, você tem que deixar de fazer aquilo. Porque todo esse contexto que Paulo fala são as fragilidades humanas. Então essas obras da carne, Paulo diz que é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, porfia, emulações, ira, contenda, sedições, heresias, inveja, homicídio, embriaguez, glutonaria. E a carne, então, ela deseja o que é contrário ao Espírito. E é por isso que os carnais, eles vivem nas práticas das obras da carne. E caminham juntamente para eles que são religiosos os rudimentos da lei. Eles também trazem tudo isso junto. Então a carne deseja o que é contrário ao Espírito, como eu li. E o Espírito o que é contrário à carne. Mas o fruto do Espírito, ele é totalmente diferente do que Paulo relaciona aqui como obras da carne. É o amor. Por isso que nós amamos as pessoas de verdade mesmo. Hoje nós podemos dizer que amamos o próximo, que amamos uns aos outros. Nós aqui não combatemos as pessoas, porque elas são nossos irmãos e nós amamos. Nós combatemos o sistema doutrinal, que muitos deles não entendem. Até porque muitos vão lá e dizem: para de ficar falando das pessoas, para de ficar falando das denominações, dos líderes. Não, nós não estamos combatendo, sim, a doutrina, esse sistema doutrinal. Então nós hoje, que temos esse entendimento, nós temos o fruto do Espírito, que é o amor, que é a essência de tudo. Se não tiver o amor, de nada adianta você congregar, se reunir, ser membro, praticar cerimoniais, como comer pão e beber suco. Não adianta se você não tem amor, se você faz acepção das pessoas, se você acha que as pessoas que não fazem parte do contexto que você faz vão para o inferno. Esse inferno criado pelo sistema religioso romano, que não tem nada a ver com o inferno que o Cristo Nazareno se referiu nos seus dias. Eu tenho mensagens acerca do Geena na playlist do meu canal. Então, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei e não vivemos debaixo da lei. Era isso que Paulo estava querendo pregar aos seus ouvintes, aos judeus que eram pecadores, que foram transgressores da lei, que Cristo veio para cumprir a lei no lugar de cada um deles, e cumpriu, dizendo: está tudo consumado. Mas quando eu digo nós, é porque é assim que o sistema religioso ensina, fala, prega e diz. E aí as pessoas se incluem, como se elas também fossem pecadoras, como se elas fossem transgressoras da lei, como se o Cristo Nazareno tivesse vindo e morrido por elas, derramado o seu sangue por elas. Eles não têm ainda o entendimento. Nós, depois da cruz, nós que não éramos judeus, que não fazíamos parte da comunidade judaica, já nascemos perfeitos nele.
Já nascemos nova criatura. Mas eles não alcançam isso. Porque eles buscam o quê? Uma autojustiça. Eu tenho que fazer e eu ter que deixar de fazer para ser salvo. Graças a Deus, irmãos. Até aqui Deus tem me guardado na minha salvação. Até hoje ainda não perdi, não. Eu nunca perdi. Eu conheço pessoas que perderam. Busca de novo você que perdeu a sua salvação. Ore a Deus para você não cair. Jesus está voltando. Cuidado para você não ficar. Olha os ensinamentos deles. Leite. A mesmice, sempre as mesmas coisas. Tudo isso, gente, é voltado para esse mundo da carne. Então qual é o nosso compromisso? É com o Espírito e não com a carne. Porque eu sou muito mais do que isso que você diz que eu sou. Eu sou muito mais do que isso que você imagina que eu sou, ou você é. Eu não sou carne e sangue com um espírito, mas sim um espírito revestido de carne e sangue. Então, quando não dá vazão às obras da carne, porque somos espírito, possuímos uma alma. Sim, que são as emoções, os sentimentos, essa alma vivem em um corpo. Somos exatamente o nosso espírito, viemos do céu e voltamos para lá, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o corpo, o sangue e a alma voltarão ao pó da terra, Jó 7, 9, e de lá nunca mais vai subir. Então, por sermos filhos de Deus, quem é que nos dirige? Ele, o Espírito Santo. Quem é que nos guia? Ele, o Espírito Santo. Quem é que está conosco 24 horas, todos os dias até a consumação? É o Espírito Santo. Dá para você entender isso? Claro que não. Se o véu está posto sobre o seu rosto, como um dia esteve sobre o meu, como você vai entender essas coisas? Os carnais, Paulo diz, não discernem o espiritual, porque são carnais. Os que estão voltados para rudimentos, para preceitos dos homens, os que andam debaixo dos ensinamentos dos homens, debaixo de um contexto de normas e regulamentos, como se nós fôssemos assim uma organização. Isso é importante num contexto de uma empresa, num contexto de um clube, no contexto de uma associação. Organização tem que ter, sim, normas, regulamento. Tudo isso nós entendemos. Mas regulamentos, norma, para nós que somos espirituais, que somos um espírito, que não temos nada a ver com esse mundo. Esse mundo, nós não temos nada a ver com ele. Nós não temos nada a ver. Somente os espirituais entendem isso. Eu vou causar a muitos desses que não têm ainda o entendimento uma confusão. Eles vão me criticar mais ainda. Por eu não contextualizar todas essas coisas que eles ensinam, que eles pregam, que eles dizem ser uma verdade, mas não passa de uma narrativa, que eles têm seus interesses e conveniência, porque todas essas coisas lhes proporcionam status, primazia, como eu tenho sempre dito, e vou sempre dizer, vou me tornar até redundante. Eles têm interesse em estarem vivendo uma vida boa aqui nesta terra. O que nos marca como filho de Deus é isso. Qual é a marca dos filhos de Deus quando tem um entendimento? Ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Esta é a marca que eles não têm.
Porque enquanto estiver sobre a vida deles, esse véu, enquanto estiver sobre a vida deles, todo esse contexto de rudimentos, esse contexto de achismo, de preceitos, dessas tais lideranças que usurparam títulos que foram importantes naqueles dias, naquele aion, quando Cristo deu como dons, porque foi necessário, porque foi preciso, porque os judeus iriam passar pela grande tribulação e o juízo de Deus viria sobre eles, e esses dons então edificavam as pessoas, esses dons consolavam as pessoas para aquilo que viria. Hoje nós não precisamos mais dessas coisas, porque Jesus já veio, a grande tribulação já ocorreu, o juízo de Deus já veio. Então, para que esses homens, como supostas autoridades sobre as nossas vidas, para nos consolar, para nos edificar? Para que isso? Que, na verdade, o que eles ficam implantando são os rudimentos da lei de Moisés. São as suas normas, os seus preceitos, os seus regulamentos. É isso, são essas coisas que existem dentro dessas sinagogas. As nossas verdadeiras batalhas é contra nós mesmos. E o nosso diabo, ou seja, a carne, quando se faz a vontade dela, é isso que está acontecendo com os nossos irmãos, com os filhos da livre, que lá ainda estão, que ainda não tiveram entendimento, e com os filhos da escrava. Mas nós que já fomos iluminados, não. Então, eles deixam o quê? De viver o reino de Deus, o contrário de nós. Porque para se viver o reino de Deus tem que ter um entendimento. Tem que ter a mente, como Paulo nos seus dias dizia, eu tenho a mente de Cristo. Sermos espirituais, não vivermos mais. Mas eles, em nós, mas ele em nós, pensarmos nas coisas de cima, como Paulo escreve dizendo, capítulo 3, 1 de Colossenses. Buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas da terra. Aqui então, nesse capítulo 5 aos Gálatas, Paulo ensina a andar no Espírito. Ele diz, não cumprireis as concupiscências da carne. O que se tem que fazer para vencer a obra da carne? O que se tem que fazer? Andar em Espírito. Quer vencer? Anda em Espírito. Os espirituais não vivem nas práticas das obras da carne, porque são o quê? Espirituais. Meus irmãos religiosos, que ainda estão nas sinagogas, debaixo de rudimentos e presos a essas supostas lideranças, não é possível vencer a natureza carnal mediante autoflagelo, que é o que vocês fazem. Como a religião ensina, precisamos deixar-nos o Espírito Santo de Deus nos dominar. Que é isso que Paulo ensina em Romanos 8,14. Os filhos de Deus são dominados, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Vida controlada por Ele. Aí sim, teremos condições como temos de resistir às obras da carne. Não vivemos aí culpando esse ser, aspa, espiritual que eles dizem existir, né? Porque lá tudo se coloca a culpa nele. Vigiai, irmão, cuidado que ele está rodeando ao vosso redor para que possa te tragar. O irmão não vigiou, por isso o irmão caiu. É assim, são essas coisas. Nós cansamos disso. Foram quase 50 anos as mesmas coisas. Não havia novidade de vida. Não havia novidade de vida, como não há boas notícias dentro desses lugares. Ou há boas notícias? Me responde aí você que ainda continua lá. Há boas notícias nesses lugares? E você que saiu de lá, me responde também.
Há boas notícias nesses lugares? Você vai dizer, claro que não. Você se libertou. Você se livrou de todas essas coisas. Hoje você vive a liberdade no Espírito. Hoje você sabe o que é uma boa notícia. Então, nós espirituais produzimos os verdadeiros frutos que nos levam a viver como verdadeiros filhos de Deus. Não discriminamos ninguém, somos todos irmãos. Amamos a todos. Não vivemos aí dizendo, você vai para o inferno. Cuidado que Satanás vai te derrubar. Há um laço preparado para ti. Como existem nessas reuniões, onde os profetas dão profetadas, entregam revelações. Eu te vejo no leito de morte. Todos nós vamos morrer um dia. Temos um tempo de validade. Mas eles, para apreender as pessoas dentro desses lugares, eles entregam essas revelações. Aspas, né? Cuidado, irmão. Eu tive um sonho, vigia. Eu tive uma visão, vigia. Cuidado. São essas coisas, gente. São essas coisas que existem. E eu fico com pena dos nossos irmãos, principalmente as mulheres, né? Que durante a semana, quando seus esposos estão trabalhando, elas vivem quase que o dia todo, quase que a semana toda dentro desses lugares, ouvindo essas coisas. Eu caminho todos os dias, como vocês sabem, e eu passo na porta de algumas delas, que funcionam durante a semana, na parte da manhã, da tarde. Aí às vezes a gente vê lá um varão, né, ou uma varoa, desempregados, né, que não fazem nada para ninguém. Os presidentes não, eles não aparecem durante os dias. Eles têm uns dias específicos para aparecer. Nem todos, né? Das grandes concentrações são poucos que vão. E aí fica esses irmãos, eles abrem, botam lá o livro na porta, né? Para as pessoas escrever pedido de orações. E os irmãos estão aí morrendo de câncer. Os irmãos estão aí cheios de problemas, atribulados, aflitos. Aquelas aflições da carne que Jesus Nazareno disse em João 16,3, no mundo tereis aflições. Como eles vão ter ânimo? Se a mente está cauterizada, se não reinam em vida, se não descansam tão somente no Senhor, se não crescem no conhecimento de Deus. Essa é a palavra de hoje. É o mocotó, é a sã doutrina, é a palavra da verdade que liberta, que faz a pessoa, quando a revelação vem, dado pelo Espírito Santo, a viver a liberdade no Espírito. Então, você que ainda está dentro desses lugares, deixe de fazer a vontade da carne e permita que o Espírito Santo dirija a sua vida e passe a viver o reino de Deus. Passe a reinar em vida. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Não esqueça de dar o like não, por favor. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.